Fala galera, sejam muito bem-vindos ao curso de Matemática para o Enem aqui da plataforma Gabarite Matemática. Vamos começar esse curso falando da teoria dos conjuntos, que é um assunto bastante cobrado no Enem e também é pré-requisito para vários assuntos que vamos tratar depois. Beleza? Vamos começar então. Primeiro de tudo, vamos conceituar conjunto. Galera, um conjunto é simplesmente qualquer grupo de objetos ou pessoas, ok? Um conjunto é qualquer grupo de objetos ou pessoas. E cada um dos objetos ou pessoas que fazem parte de um conjunto é chamado de elemento desse conjunto. Olha só, elemento é cada um dos objetos ou pessoas que fazem parte de um conjunto. Por exemplo, um time de futebol é um grupo, ou seja, é um conjunto de jogadores, e cada um dos jogadores do time é um elemento desse conjunto. A coleção de vídeos desse curso que você está começando a fazer é um conjunto de vídeos, e esse vídeo que você está assistindo agora é um elemento desse conjunto, beleza? Então, basicamente é isso. Conjunto é um grupo de pessoas ou objetos, e cada um das pessoas ou objetos desse grupo é um elemento desse conjunto. Agora, vamos ver como podemos representar um conjunto. Existem três maneiras de fazer isso. A primeira que eu vou mostrar é a representação por listagem, na qual nós escrevemos todos os elementos do conjunto entre chaves e separados por vírgulas. E uma coisa que você tem que ficar ligado, galera, é que um conjunto sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, para representar o conjunto das estações por listagem, eu vou chamar esse conjunto de E, aí eu coloco igual, abro chaves e coloco os elementos aqui, separados por vírgulas e fecho chaves. E é o conjunto formado pelos elementos verão, outono, inverno, primavera. O conjunto precisava ser representado pela letra E? Não, poderia ser conjunto A, conjunto B, conjunto C, tanto faz. E eu que quis representar com a letra E. Assim como o próximo conjunto eu vou chamar de V, porque é o conjunto das vogais. Mas poderia ser qualquer outra letra. Olha só, V é o conjunto dos elementos A, E, I, O, U. Tranquilo? É assim que se representa o conjunto das vogais por listagem. Outra forma de se representar um conjunto é através dos chamados diagramas de Venn, que basicamente são figuras fechadas e eu coloco dentro dessas figuras os elementos do conjunto que eu quero descrever. Por exemplo, para representar o conjunto das estações através de diagramas, eu fiz uma circunferência e coloquei os elementos dentro dessa circunferência. Verão, outono, inverno, primavera. Precisava ser uma circunferência? Não, poderia ser qualquer figura fechada. Por exemplo, para representar o conjunto das vogais, eu posso fazer uma elipse, colocar a letra que dá nome ao conjunto aqui do lado, e no interior eu coloco os elementos do conjunto. Tranquilo? Esse tipo de representação, galera, ele vai ajudar quando a gente estiver resolvendo aqueles probleminhas onde você tem uma pesquisa que mostra que tantas pessoas gostam, sei lá, de futebol, outras tantas gostam de vôlei e outras gostam de basquete. Nesse tipo de problema, o diagrama de Venn ajuda demais, galera. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, numa aula mais pra frente. Agora, vamos falar da terceira forma de se representar um conjunto, chamada de representação por compreensão, e que consiste em mencionar uma característica comum a todos os elementos que compõem o conjunto. Olha só, para representar o conjunto E por compreensão, fazemos assim. E é o conjunto dos elementos X, tal que X é uma estação. Essa barrinha é lida como tal que ou desde que. E eu sei que no começo essa representação parece complicada, mas na prática, galera, isso quer dizer simplesmente que esse é o conjunto de todas as estações, ou seja, esse daqui. Da mesma forma, V, que é o conjunto formado pelos elementos X, desde que X seja uma vogal, é o conjunto de todas as vogais, esse daqui.
E, por sua vez, B, que é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X seja brasileiro, consiste no conjunto de todos os brasileiros. Beleza? Agora, repara o seguinte. A gente conseguiu representar o conjunto das estações através da listagem, né? Assim como a gente conseguiu representar também o conjunto das vogais através da listagem. Mas me responde uma coisa, você conseguiria representar o conjunto B por listagem ou pelo diagrama? Colocando todos os seus elementos entre chaves ou dentro de uma circunferência? Claro que não, né, galera? Porque esse conjunto aqui é gigantesco. Ele possui mais de 200 milhões de elementos. É por isso que a representação por compreensão é útil. Porque, às vezes, um conjunto é muito grande para que a gente possa descrever cada um dos seus elementos. Então, a gente representa ele dessa maneira, que é bem mais prática. Tranquilo? Quer ver outro exemplo? A é o conjunto dos elementos X, tal que X é um país da África. Beleza? A é o conjunto de todos os países da África. Dá para representar esse conjunto por listagem ou por diagrama? Até que dá. Afinal, existem 54 países na África. Então daria para pegar e escrever todos eles aqui. Mas fala sério, né? Isso daria uma trabalheira danada. Então é muito mais prático representar o conjunto por compreensão. Ok? Beleza, essas são as 3 representações que vocês precisam aprender para o Enem. E agora, galera, vamos falar da relação de pertinência. E para isso, vamos pegar esse conjunto A de exemplo. Olha só, cada um dos números que está aqui no conjunto A, entre as chaves, separado do outro número por vírgula, é um elemento do conjunto A, certo? Por exemplo, o número 1 é um elemento do conjunto A. Mas a gente pode dizer também que ele pertence ao conjunto A, ok? E a gente representa isso com esse E estilizado aqui. Olha só, 1 pertence ao conjunto A, beleza? Esse E pode ser lido como pertence ou como é elemento de. 1 pertence ao conjunto A. 1 é elemento do conjunto A. E o mesmo vale para o 2. Afinal, quando você olha para o conjunto A, você vê que o 2 está lá dentro. Logo, o 2 é elemento do conjunto A. O 2 pertence ao conjunto A. Agora, me responde uma coisa, o número 3 pertence ao conjunto A? Não, né, galera? Afinal, quando a gente olha para o conjunto A, a gente não vê o 3 aqui dentro. Então, o 3 não é elemento do conjunto A. O 3 não pertence ao conjunto A. E para indicar isso, usamos o mesmo símbolo de antes, mas com um corte aqui, para indicar negação. Beleza? 3 não pertence ao conjunto A. 3 não é elemento do conjunto A. Tranquilo? Sobre pertinência era isso, galera. Agora vamos falar do cardinal do conjunto. Mas, Chico, que palavrão é esse, cara? Cardinal do conjunto. Fica tranquilo, galera. Cardinal é só um nome enfeitado para número de elementos do conjunto, para quantidade de elementos do conjunto. Então, quando você ler na prova o cardinal de um conjunto, não precisa desesperar. Ele está falando simplesmente do número de elementos do conjunto. Olha só, o conjunto V possui 5 elementos. Então, o seu cardinal é 5. E a gente representa isso de 2 maneiras. Uma é com um N seguido pela letra do conjunto entre parênteses, o cardinal do conjunto V é 5, e outra é usando esse símbolo aqui, esse hashtag, ou jogo da velha, na frente do conjunto. O cardinal do conjunto V é 5. Show de bola? Agora, dependendo da cardinalidade de um conjunto, traduzindo, dependendo do número de elementos que um conjunto possui, ele pode receber um nome especial. É isso que a gente vai ver agora. Classificação dos conjuntos de acordo com o número de elementos. Olha só, a gente diz que um conjunto é unitário se ele possui um único elemento. Por exemplo, o conjunto A, que possui como elemento o 7, é um conjunto unitário,
pois possui apenas um elemento. O seu cardinal é 1. O mesmo vale para o conjunto S, formado pelos elementos X, tal que X é a estrela do Sistema Solar. Galera, quantas estrelas o Sistema Solar possui? Apenas uma, o nosso Sol. Logo, S é um conjunto unitário, um conjunto que possui apenas um elemento. E outro tipo de conjunto que a gente vai mostrar é o conjunto vazio, que, como o próprio nome sugere, não tem nada dentro, não tem nenhum elemento. Qual é, Chico? Conjunto que não possui elemento? Isso não existe. Claro que existe, galera. Pensa, por exemplo, no conjunto de BMWs do professor Chico Verucci. Olha só, B é o conjunto dos elementos X, tal que X é uma BMW do professor Chico Verucci. Como o professor Chico, infelizmente, não tem nenhuma BMW, esse conjunto não tem nenhum elemento. Ele é um conjunto vazio. E como eu posso representar isso? É só abrir chaves, não colocar nada dentro e fechar chaves. Pronto, é assim que se representa que o conjunto B é vazio. Mas também existe outra maneira de se representar conjuntos desse tipo. Quer ver? C é o conjunto dos elementos X, tal que X é um número natural maior do que 2 e menor do que 3. Olha só, o conjunto dos números naturais é esse daqui, formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Perceba que não existe nenhum número natural que é maior do que 2 e menor do que 3. Logo, esse conjunto é vazio. E eu posso representar isso ou usando as chaves sem nada dentro, como eu fiz aqui em cima, ou usando esse símbolo aqui, essa bolinha cortada. Beleza? Para representar um conjunto vazio, eu uso um desses símbolos aqui. Agora, você tem que tomar cuidado porque eu já vi muita gente escrevendo isso daqui e achando que isso representa um conjunto vazio. Acha que isso daqui é um conjunto vazio. Não, galera, isso daqui não representa um conjunto vazio. Afinal, existe um elemento aqui dentro, que é esse símbolo aqui. Então, na verdade, esse conjunto aqui é um conjunto unitário, um conjunto que tem um único elemento, que é o símbolo, ok? Galera, essa foi a parte introdutória. No próximo vídeo vamos falar da inclusão e do conjunto das partes, e aí a brincadeira começa de verdade. Tá falado? Te espero lá então. Valeu!